Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Meu nome é Matheus e trabalho na Casa Lar Vale do Cedro há 8 anos. A maioria das pessoas acha que somos apenas mais uma instituição para crianças problemáticas. A papelada oficial diz que lidamos com crianças com desafios comportamentais únicos. É uma forma delicada de dizer a verdade. A realidade é bem mais complicada. Essas não são crianças comuns. Cada uma delas nasceu a partir de um pacto entre um pai humano e algo que não é humano. Os termos desses acordos variam, mas todos terminam do mesmo jeito, com uma criança que, à primeira vista, parece normal, mas que carrega algo muito mais profundo dentro de si. A doutora Eveline Martins é quem comanda a instituição. Foi ela quem me contratou logo que saí da faculdade e me explicou as regras já no primeiro dia. São só 5, mas são elas que garantem a segurança de todos. Regra número 1. Nunca pergunte a uma criança sobre o outro pai. Elas sabem o que são, mas falar sobre isso só piora a situação. Regra 2. Cada criança come sozinha, sempre, sem exceções. Regra 3. Se alguma criança pedir para jogar um jogo com você, diga não e vá embora imediatamente. Regra 4. Nunca fique sozinho com mais de uma criança ao mesmo tempo. Regra 5. Todas as crianças devem estar em seus quartos com as portas fechadas antes do pôr do sol. Verifique as trancas 2 vezes. Essas regras não são sugestões. A doutora Eveline me disse já no primeiro dia. Essas regras são a diferença entre voltar para casa para ver sua família e nunca mais voltar. Atualmente o abrigo cuida de 12 crianças com idades entre 6 e 16 anos. Por fora elas parecem com qualquer outra criança. Mas há pequenas diferenças, se você souber o que observar. Veja a Rosana, por exemplo. Tem 9 anos, olhos vivos, cabelos ruivos e adora desenhar flores. Mas só desenha flores murchas. Toda flor em todo o desenho está morrendo, ou já morta. Certa vez perguntei o motivo. Ela apenas sorriu e disse: porque é isso que as flores fazem quando estão perto de mim. Tem também o Tobias, com 14 anos. Alto para a idade, educado até demais, mas nunca pisca. Em 8 anos que convivo com esse menino, nunca vi ele piscar. Os olhos dele permanecem abertos, atentos a tudo, sempre com um olhar fixo e inabalável. A mais novinha é a Cláudia, com só 6 anos. Ela adora bichinhos de pelúcia, mas todos os brinquedos que ganha ficam sem olhos em poucas horas. Ela mesma arranca. Quando perguntei à doutora Eveline sobre isso, ela apenas disse: a Cláudia não gosta de ser observada. Tem a Renata, que tem 12 anos e fala perfeitamente, mas tudo o que diz é de trás para frente. Por exemplo, ela fala: Odias muedo e jogja. E você tem que inverter mentalmente para entender. Hoje é um dia de muito sol. O Félix, com 8 anos, só come comida queimada, não apenas bem passada. Ele só aceita alimentos totalmente carbonizados, pretos como carvão. A gente precisa raspar as refeições dele até parecerem torrões de cinza. As crianças mais velhas são ainda mais desafiadoras. A Verônica, com 15 anos, tem uma beleza tão intensa que faz qualquer um encarar o rosto dela por tempo demais. Ela tem um magnetismo que faz você esquecer o que estava pensando. Já o João Pedro, com 16 anos, coleciona pequenos objetos e os organiza em círculos perfeitos sobre a mesa. Sempre 12 itens exatos em cada círculo. O mais difícil de trabalhar aqui não é a estranheza das crianças, é o quão normais elas conseguem parecer. Esses momentos fazem você querer ignorar as regras, mas as regras existem por uma razão. Uma razão que aprendi do pior jeito há 3 anos, com um menino chamado Denis. Ele tinha 10 anos e parecia ser a criança mais normal que já tínhamos recebido. A única coisa diferente sobre ele era que sempre sabia a hora exata, no minuto, sem nunca olhar para relógio nenhum. Uma noite, eu estava fazendo minha ronda quando encontrei o Denis no corredor, parecendo chateado. Matheus, ele disse, você pode me ajudar com uma coisa no meu quarto? Perdi algo debaixo da cama. Eu devia ter seguido a regra 4, mas o Denis parecia mesmo angustiado. Fomos até o quarto dele e me ajoelhei para olhar debaixo da cama.
Foi aí que percebi meu erro. Já havia alguém lá embaixo. Era a Cláudia, encolhida no canto, me encarando com os olhos bem arregalados. 2 crianças, um quarto e eu no meio. Mas a gente está brincando de um jogo, disse o Denis atrás de mim. Você não quer jogar também? Não, eu disse tentando manter a voz firme. Preciso levar a Cláudia de volta para o quarto dela. O jogo é muito divertido, ele insistiu. Você só precisa fechar os olhos e contar até 10. Foi quando ele encostou a mão no meu ombro. No instante em que ele me tocou, tudo mudou. O quarto ficou estranho. O ar parecia mais espesso. Eu podia ouvir a risada da Cláudia ficando mais alta. Mas ela vinha de todos os cantos ao mesmo tempo. Eu me desvencilhei do toque dele e saí de lá o mais rápido que pude. Dentro de 1 hora, Denis foi transferido para outra instituição. Nunca mais o vi. As regras não são arbitrárias. A Dorcara, Eveline me explicou depois. Cada regra existe porque alguém aprendeu da maneira mais difícil o que acontece quando elas são quebradas. Desde aquele episódio, eu sigo todas as regras ao pé da letra, sem exceções. Não importa o quão inofensiva a situação pareça. Foi por isso que fiquei apreensivo quando soubemos que uma nova criança estava para chegar. O nome dela era Zara e ela tinha 7 anos. Segundo o relatório, a mãe dela fez um pacto quando ainda estava grávida. Zara é diferente das outras. Foi o que a assistente social alertou a doutora Eveline. Ela parece entender exatamente o que é, dizia o documento. No dia em que Zara chegou, fiquei impressionado com o quão comum ela parecia. Cabelos castanhos em tranças, olhos grandes e curiosos, uma mochilinha pequena apertada nas mãos. Ela poderia ser qualquer criança de 7 anos indo para o primeiro dia de aula. Zara, esse é o Mateus, disse a doutora Eveline. Ele vai te mostrar o lugar e te ajudar a se acomodar. Zara olhou para mim e sorriu. Oi, Mateus. Gostei do seu nome. É forte. Enquanto caminhávamos até o quarto dela, ela falava sem parar sobre suas cores favoritas e sobre seu coelho de pelúcia chamado Pulo. Quando expliquei as regras, especialmente a de que as crianças não brincam juntas, ela respondeu com naturalidade. Porque somos perigosos. A forma casual com que ela disse aquilo me pegou totalmente desprevenido. A maioria das crianças leva semanas ou meses para entender sua natureza. Minha mãe me explicou tudo antes de eu vir para cá, disse Zara. Ela falou que eu tenho que tomar muito cuidado para não machucar ninguém. Nos dias seguintes, Zara se adaptou surpreendentemente bem. Seguiu todas as regras sem nenhuma reclamação. Nunca pediu para brincar com as outras crianças. Mas havia algo nela que eu não conseguia identificar. As outras crianças pareciam notá-la de um jeito que não notavam umas às outras. Quando ela andava pelo corredor, Tobias parava o que estivesse fazendo e apenas observava ela passar. Rosana largava seus desenhos e a seguia com os olhos até ela sumir na esquina. Mas o mais perturbador de tudo foi como Verônica reagiu. Estar perto da Verônica normalmente embaralhava sua mente. Fazia você esquecer seus próprios pensamentos. Mas quando Zara estava por perto, Verônica ficava mais lúcida. No 5º dia da Zara na casa lar Vale do Cedro, eu fazia minha ronda noturna quando ouvi um canto. Era uma voz suave e doce vindo do quarto dela. A melodia era desconhecida, mas havia algo nela que me fez querer continuar ouvindo. Bati levemente na porta. Zara, está tudo bem aí dentro? O canto parou imediatamente. Sim, Mateus. Estou só brincando com o Pulo. Continuei minha ronda, mas quando terminei, decidi passar de novo pelo quarto da Zara. O canto havia começado novamente, mas dessa vez consegui entender algumas palavras. Só que não estavam em português, nem em nenhuma língua que eu reconhecesse. Foi então que ouvi outra voz se juntar. Depois outra, e mais uma. Várias vozes, todas entoando a mesma melodia assustadora, todas vindo do quarto da Zara. Mas todas as outras crianças já deveriam estar trancadas em seus próprios quartos. Eu mesmo tinha conferido cada um. Encostei o ouvido na porta, tentando contar quantas vozes diferentes eu ouvia. Pelo menos 4. Talvez 5. Foi quando me dei conta da verdade. As outras crianças não estavam no quarto da Zara. Elas ainda estavam em seus próprios quartos,
com as portas trancadas, como deviam estar. Mas, de alguma forma, todas estavam cantando juntas, a mesma música, em perfeita harmonia, mesmo separadas por paredes grossas e distância. Corri para encontrar a doutora Eveline. Quando contei o que estava acontecendo, seu rosto ficou imediatamente mais sério. Fomos rapidamente até a ala das crianças e, à medida que nos aproximávamos, o canto voltou a ser audível. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" ela perguntou. "Uns 20 minutos. No começo era só a Zara, sozinha. Mas agora, ficamos no corredor, ouvindo aquele coro sobrenatural. Todas as crianças da instituição estavam cantando a mesma música, na mesma língua desconhecida, com sincronia absoluta. As vozes se fundiam apesar das portas trancadas e das paredes de concreto. A doutora Eveline encostou o ouvido em várias portas, do Tobias, depois da Cláudia, depois da Renata. Cada uma revelava outra voz somando-se ao coro. "Isso nunca aconteceu antes", murmurou a doutora Eveline com uma calma tensa. "Em 15 anos comandando este abrigo, as crianças nunca se conectaram dessa forma." O canto continuou por mais alguns minutos, e aos poucos foi se apagando. Uma por uma, as vozes cessaram, até que só restou a da Zara. E então, silêncio completo caiu sobre o lugar. "Precisamos separá-la dos outros", disse a doutora Eveline finalmente. Hoje mesmo, ela explicou sobre um cômodo isolado no porão da instituição. Uma sala reforçada, com isolamento acústico e um sistema de ventilação separado. Nunca tínhamos precisado usar aquele espaço antes. "Doutora Eveline", perguntei, "o que exatamente havia no prontuário da Zara?" Ela ficou em silêncio por um momento, e então suspirou. "A mãe da Zara não fez um pacto por riqueza ou poder como a maioria. Ela fez um pacto por conhecimento. Especificamente, queria saber como se comunicar com todas as crianças nascidas desses acordos. E o preço? Foi a filha. Zara se tornaria um canal, uma ponte entre o mundo deles e o nosso. Zara não carrega apenas algo desumano dentro dela. Ela pode alcançar os outros e despertar o que há dentro deles também." Passamos a próxima hora preparando o quarto no porão e explicando a Zara que ela precisaria se mudar para lá. "Eu entendo", ela disse, assim que a doutora Eveline contou sobre a mudança temporária. "Eu tentei ser boa, mas é difícil controlar." "Controlar o quê, querida?" "O chamado. Todos eles têm a mesma coisa dentro deles que eu tenho, mas a deles está dormindo. A minha está acordada, e quer acordar as outras também." Ela arrumou suas coisas sem reclamar e nos acompanhou até o porão. Ao ver o quarto, olhou ao redor com curiosidade e aceitação. "Será que consigo ouvi-los aqui de baixo?" perguntou. "Não", disse a doutora Eveline. "Este quarto é a prova de som." Zara assentiu, séria. "Provavelmente é melhor assim. Quando todos estão acordados ao mesmo tempo, fica muito cheio na minha cabeça." Enquanto nos preparávamos para sair, ela me chamou. "Mateus, obrigado por ser gentil comigo. Eu sei que sou diferente das outras crianças. Mais diferente. Você ainda é só uma menina, Zara. Não se esqueça disso." Ela sorriu com tristeza. Queria que fosse verdade. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho e encontrei a doutora Eveline já em sua sala, no telefone com alguém. Sua voz estava tensa. "Sim, eu entendo os protocolos", dizia ela. "Mas nunca lidamos com um conduíte antes." Ela desligou e me olhou com olhos exaustos. "A diretoria regional está enviando uma equipe para avaliar a Zara. Eles chegam hoje à tarde." "Como ela está esta manhã?" "É isso. Ela está completamente em silêncio desde que a colocamos no porão. Como se tivesse se desligado." Antes que eu pudesse responder, a Patrícia, uma das funcionárias do turno do dia, bateu na porta. "Doutora Eveline, acho que a senhora precisa ver isso." Fomos com ela até a área comum principal. Todas as crianças estavam paradas, imóveis no centro da sala, formando um círculo perfeito, todas viradas para dentro. Nenhuma estava falando ou fazendo barulho. Estavam simplesmente ali, paradas, como se estivessem esperando por algo. "Há quanto tempo estão assim?" perguntou a doutora Eveline. "Uns 10 minutos."
Todas se levantaram ao mesmo tempo e foram para essa formação. A doutora Eveline deu a volta ao redor do círculo, observando o rosto de cada criança. Elas não a seguiram com os olhos, nem reagiram à sua presença. Ficaram ali, encarando o centro do círculo, esperando. "Estão ouvindo", murmurou a doutora Eveline. "Mesmo lá do porão, mesmo com paredes à prova de som, ela ainda os chama." As crianças permaneceram no círculo por 3 horas. Tentamos de tudo para interromper aquilo. As comidas favoritas deles, desenhos animados no volume máximo, até um megafone. Nada funcionou. Às 11h30, todos se moveram ao mesmo tempo. Simplesmente se viraram e voltaram para suas mesas individuais como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado. Havia uma nova consciência em cada movimento deles, como se tivessem se lembrado de algo muito importante. Ações simples agora pareciam coordenadas. Quando a Renata terminava suas frases invertidas, o Félix começava a falar. Quando o Félix parava de comer, a Verônica começava. Era como se estivessem se revezando numa conversa que só eles conseguiam ouvir. Ao meio-dia, a doutora Eveline pediu que eu verificasse a Zara. O porão estava silencioso e fresco. Encostei o ouvido na porta. Nenhum som vindo lá de dentro. "Zara, é o Matheus. Vou abrir a porta para verificar você, tudo bem?" Nenhuma resposta. Destranquei a porta e a empurrei lentamente. O quarto estava mais escuro do que o esperado. Zara havia coberto a pequena luminária com o cobertor. "Não acende a luz, por favor." "Por quê? Você está machucada?" "Não, não machucada. Só mudando. A coisa dentro de mim está ficando mais forte." A luz incomoda ela. Consegui vê-la no canto, sentada ao lado da cama, abraçando o Pulo, seu coelho de pelúcia. "Está com dor?" "Sem dor. Na verdade, é até bom. Parece que estou acordando de um sono muito longo." Ela caminhou em minha direção lentamente, e à medida que se aproximava, pude ver melhor o rosto dela. Ela parecia exatamente a mesma, mas havia algo diferente em sua expressão. Algo completamente estranho. Ela parecia mais velha de algum modo, como se enxergasse o mundo através de olhos que já tinham vivido muito mais do que 7 anos. "Como você está se sentindo?" perguntei. "Forte, mais forte do que jamais me senti. E agora, eu consigo ouvir eles com mais clareza." "Zara, você precisa parar de chamá-los. Isso está fazendo com que eles comecem a agir estranho." Ela inclinou a cabeça, analisando meu rosto com aquela expressão antiga demais para uma criança. "Eu não estou tentando chamar ninguém, Matheus. Simplesmente acontece. A coisa dentro de mim quer ficar perto das coisas dentro deles. Elas pertencem umas às outras." "O que você quer dizer com 'nós pertencemos juntos'?" "Somos pedaços da mesma coisa." Os humanos que fizeram os pactos acharam que estavam lidando com entidades diferentes, mas não estavam. Era sempre a mesma entidade, só mudava o rosto para cada acordo. Antes que eu pudesse responder, um estrondo alto veio do andar de cima. "Preciso ir", eu disse, já abrindo a porta. "Matheus, quando a equipe de avaliação chegar, não deixe que eles nos separem. Por favor, nos manter separados é o que nos torna perigosos. Juntos nós podemos controlar isso." Fechei a porta e corri a escada acima. O andar principal estava um caos. Todas as crianças estavam fora das áreas designadas, andando pela casa em duplas ou trios, ignorando completamente todos os protocolos que havíamos estabelecido. Encontrei a doutora Eveline tentando separar a Verônica e o João Pedro, mas cada vez que ela conseguia separar um grupo, outro se formava em outro canto da casa. "E a Zara?" perguntou ao me ver. "Fisicamente ela está bem, mas disse que já consegue sentir a equipe de avaliação chegando." Foi quando a Patrícia veio correndo pelo corredor. "Doutora Eveline, a senhora precisa ver isso." A seguimos até a sala de artes. Lá, a Rosana e a Renata estavam trabalhando juntas, o que já era uma violação grave das regras, em um grande desenho espalhado por várias folhas de papel. O que elas estavam desenhando era um mapa detalhado da casa-lar Vale do Cedro, feito com uma precisão absurda, como se tivessem uma visão aérea da construção, algo que nenhuma das crianças teria acesso. Cada cômodo estava representado com detalhes.
No porão, tinham desenhado uma pequena figura com a letra Z, de onde saíam linhas como raios de uma roda, conectando-se a outras figuras menores espalhadas pelo prédio. No canto inferior do desenho, alguém havia escrito à mão: Equipe de avaliação, 3 pessoas, 2 carros, equipamento especial para testes de conduíte, hora de chegada, 14h47. Olhei meu relógio, eram 14h15, e exatamente às 14h47, 2 sedãs pretos pararam no estacionamento da casa. A doutora Eveline foi até a porta da frente para receber a equipe, enquanto eu me empenhava em manter as crianças na sala comum. Havia 3 pessoas, 2 homens de terno escuro e uma mulher carregando uma maleta metálica robusta. Doutora Eveline, disse o mais velho, eu sou o agente Torres, do Departamento de Serviços Especializados para Crianças. Esse é o agente Kim, e esta é a nossa especialista técnica, doutora Rebeca. A situação piorou desde a nossa ligação, respondeu a doutora Eveline. As crianças estão demonstrando comportamentos coordenados, mesmo em isolamento. A doutora Rebeca abriu a maleta e começou a montar os dispositivos eletrônicos. Precisamos testar a sala de contenção primeiro, disse ela. O agente Torres observou as crianças, que estavam organizadas em uma linha perfeita, todas de frente para a porta da frente. Há quanto tempo estão assim? Cerca de 6 horas, respondi. Começou logo depois que o conduíte foi isolado. A doutora Rebeca examinava os dados em um dos seus aparelhos, com a expressão cada vez mais preocupada. Isso é incomum. Normalmente, conduítes se tornam menos eficazes quando isolados, não mais. Menos eficazes em quê? Perguntou a doutora Eveline. Os 3 membros da equipe trocaram olhares. O agente Kim se adiantou. Doutora Eveline, o quanto a senhora sabe sobre o que os conduítes realmente fazem? De acordo com o prontuário, eles conseguem se comunicar com outras crianças compactadas, respondeu ela. Essa é uma versão simplificada, disse a doutora Rebeca. Os conduítes não apenas se comunicam com as crianças, eles se integram a elas. Eles são feitos para coletar e fundir as entidades fragmentadas que habitam os corpos das crianças pactuadas. Fundir em quê? Perguntei. Em sua forma original, disse o agente Kim. Ele continuou. A entidade por trás de todos esses pactos foi deliberadamente fragmentada, dividida em pedaços pequenos o suficiente para habitar crianças humanas sem destruí-las imediatamente. Mas, se essas partes forem reunidas, então vocês estão dizendo que, se a Zara conseguir se conectar com sucesso a todas as crianças aqui, algo será reconstituído. Completei. Algo que tinha poder suficiente para realizar centenas de pactos ao longo das décadas. Confirmou a doutora Rebeca. Algo que vem criando receptáculos pacientemente, à espera de um canal certo para unificá-los. Olhei novamente para as crianças, ainda paradas na linha perfeita, de frente para a porta, como se esperassem que terminássemos a conversa. Precisamos separar o conduíte das outras crianças imediatamente, disse o agente Torres. Com que rapidez você consegue evacuar os demais? Evacuar para onde? Perguntou a doutora Eveline. Existem instituições similares espalhadas pelo país, mas, se conseguirmos manter as crianças separadas, o processo de integração não poderá ser concluído. A doutora Rebeca estava ajustando as configurações de seu dispositivo, que agora apitava cada vez mais rápido. Já é tarde demais, disse ela, olhando para o visor. A integração já foi concluída. Foi quando todas as crianças falaram ao mesmo tempo, em perfeita harmonia. Olá! Estávamos esperando para conhecê-los. As vozes se misturavam e, embora ainda tivessem o tom infantil, havia algo mais antigo e infinitamente mais complexo por trás delas. O agente Torres levou a mão até o interior de seu paletó, tentando pegar algo. Mas antes que pudesse, as crianças continuaram. Não tenha medo. Não estamos com raiva por terem nos separado. Entendemos por que isso foi necessário. Mas agora que estamos juntos novamente, podemos finalmente fazer o que sempre fomos destinados a fazer. E o que seria isso? Perguntou a doutora Eveline. As crianças sorriram, todas ao mesmo tempo. Cuidar das crianças, é claro. As crianças humanas. Continuaram.
Aquelas cujos pais fizeram pactos sem entender o que estavam realmente entregando. O que vocês querem dizer com isso? Cada pacto cria uma dívida. Não a dívida que os pais pensavam estar aceitando, mas o custo real. A lenta drenagem da humanidade de seus filhos. Fomos fragmentados para retardar esse processo, para que eles tivessem uma infância relativamente normal antes da coleta. Coleta? Perguntei. Quando uma dessas crianças chega aos 18 anos, tudo que havia de humano nelas morre. E o que sobra se junta a nós, a não ser que escolham quebrar os pactos. Vocês conseguem quebrar esses pactos? Perguntou o agente Torres. Podemos sim, e queremos oferecer a eles essa escolha. Que tipo de escolha? Podemos dissolver os contratos e libertá-los, permitindo que tenham uma vida humana comum. Mas em troca, eles terão que abrir mão das habilidades que os tornam especiais. Ou podem manter seus poderes e aceitar os termos do pacto original ao completarem 18 anos. E se recusarem as duas opções? Então nada muda. Continuam sendo fragmentos vivos da entidade. Serão consumidos, seguindo regras que os mantêm isolados e com medo. Olhei para aquela fila de crianças que acompanhei durante anos, que já tinham me abraçado em dias difíceis e me ajudado a descarregar caixas de suprimentos. Essas crianças. O que vocês querem de nós? Perguntei. Que nos ajudem a escolher. Você cuidou delas como ninguém. Elas confiam em você. Quando perguntarmos se querem liberdade ou poder, elas vão ouvir o que você disser. O agente Torres falava discretamente ao rádio, mas a voz coletiva das crianças interrompeu. Você devia saber que poderíamos sair daqui a qualquer momento. Só permanecemos porque queremos ajudá-las a tomar decisões conscientes. Se tentarem nos forçar a fazer qualquer coisa, simplesmente partiremos. E elas ficarão em situação pior. Como sabemos que estão falando a verdade? Questionou a doutora Rebeca. As crianças olharam para ela com um ar genuinamente confuso. Qual seria o propósito de mentir agora? Já conseguimos o que queríamos, a reunificação. Se quiséssemos, poderíamos levá-los conosco agora. Mas passamos décadas dentro das mentes deles. Sabemos o quanto valorizam sua humanidade. Forçá-los a abrir mão disso só os deixaria infelizes. E nós não queremos crianças infelizes. Foi então que percebi que, em todos os meus anos na Casa Lar Vale do Cedro, eu nunca havia perguntado o que essas crianças queriam. Criamos regras para protegê-las, mas nunca pensamos no futuro delas. Se aceitarmos ajudá-los a escolher, falei, que garantia temos de que vocês vão honrar o que for decidido? A mesma garantia que sempre tiveram. Nossa palavra. As crianças então se sentaram em círculo no chão. Devemos começar com o mais velho, disseram. João Pedro carrega seu fragmento há mais tempo. Ele merece escolher primeiro. João foi até o centro do círculo e, pela primeira vez desde o início da integração, falou com sua própria voz. Eu pensei muito nisso. O que eu quero é ser normal. Quero estudar em uma escola comum. Fazer amigos que não precisem seguir regras esquisitas. Quero colecionar coisas porque eu gosto. E não porque algo dentro de mim me obriga a organizá-las em padrões. A voz coletiva falou por meio das outras crianças. Então você escolhe a liberdade. Seu pacto está dissolvido. João Pedro sorriu. E foi a primeira vez que vi uma expressão de alívio genuína no rosto dele. Uma a uma, as outras crianças fizeram suas escolhas. Verônica e Felipe optaram por manter suas habilidades e aceitar a transformação futura. Cláudia e Renata escolheram a liberdade e a humanidade. Rosana escolheu continuar com sua capacidade de murchar flores. Surpreendentemente, Tobias escolheu a liberdade. Ele queria aprender a piscar. No fim, 6 crianças escolheram a liberdade. 5 escolheram o poder. Aquelas que optaram pela liberdade pareciam mais leves, como se tivessem deixado um peso invisível para trás. As que optaram pelo poder estavam mais sérias, intensas, mas não tristes. E quanto à casa? Perguntou a doutora Eveline. As crianças que escolheram a liberdade precisarão de outro tipo de apoio agora, respondeu a voz coletiva. Aconselhamento constante, escolas normais, famílias preparadas para adotá-las. E as outras? As que mantiveram seus fragmentos precisam de cuidados especiais contínuos até os 18. Depois disso,
elas se juntarão a nós e nos ajudarão a guiar a próxima geração de crianças pactuadas a escolherem também. A integração começou a se dissipar. A entidade unificada ia se separando em seus fragmentos individuais. Mas antes disso, falou uma última vez. Obrigado por cuidarem deles. Vocês ofereceram a estabilidade necessária para que pudessem tomar uma decisão real sobre o próprio futuro. Isso é mais raro do que imaginam. E então, sumiu. As crianças que escolheram manter os fragmentos voltaram às suas personalidades normais, mas com propósito. As que escolheram a liberdade começaram a imaginar como seria uma vida comum. O agente Torres ainda falava no rádio, provavelmente cancelando qualquer reforço. A doutora Rebeca guardava seus aparelhos, balançando a cabeça. Em 20 anos trabalhando com casos paranormais infantis, nunca vi nada parecido. Isso foi um bom resultado? Perguntei. Honestamente, provavelmente o melhor possível. A entidade cumpriu sua palavra. As crianças puderam escolher. E ninguém se feriu. Com a equipe de avaliação indo embora, a doutora Eveline e eu começamos a organizar as mudanças. Metade das crianças agora precisaria de um outro tipo de acompanhamento. E a outra metade teria que se preparar para uma transformação que nem nós compreendíamos completamente. Mas, pela primeira vez desde que comecei a trabalhar ali, eu sentia que estávamos ajudando de verdade, não apenas contendo. Naquela noite, ao final do meu turno, vi Zara no corredor. Ela parecia a mesma menininha de 7 anos que chegou havia uma semana, mas seu olhar ainda carregava aquela consciência antiga. Você está bem com tudo o que aconteceu hoje? Perguntei. Ela refletiu com calma. Fico triste que alguns amigos tenham escolhido ser normais, mas feliz por terem podido escolher. A escolha sempre foi o que faltou. E você? Está bem em ser um canal? Eu gosto de ajudar os outros a decidirem coisas importantes. E quando outros canais nascerem, eu vou ajudá-los também. A levei de volta ao quarto dela. Agora ela havia sido transferida de volta para o andar superior. O porão já não era mais necessário. Zara, disse enquanto ela se ajeitava com seu coelho de pelúcia. Sim? Obrigado por ajudá-los a escolher. Ela sorriu, e por um breve instante parecia apenas uma menina de 7 anos prestes a dormir. De nada, Mateus. Bons sonhos. Ao sair da casa Lar Vale do Cedro naquela noite, percebi que nosso trabalho tinha se tornado mais difícil, mas também mais real. Agora não estávamos mais apenas seguindo regras para manter crianças estranhas sob controle. Estávamos guiando essas crianças pelas decisões mais perigosas e cruciais de suas vidas. Alguns dias seriam mais difíceis, algumas escolhas mais difíceis de apoiar, mas, pelo menos agora, elas tinham autonomia. E às vezes, isso é tudo o que alguém pode realmente ter.